Olá, eu sou a Marina e vou falar para vocês sobre a co-infecção tuberculose HIV. As pessoas vivendo com HIV, elas têm um risco aumentado de desenvolver tuberculose ao longo da vida quando a gente compara com a população em geral. Um risco aumentado de 28 vezes maior, segundo o Ministério da Saúde. A mortalidade por tuberculose é maior nessas pessoas e a gente geralmente tem desfechos desfavoráveis do tratamento da tuberculose nas pessoas vivendo com HIV. Para comparar, em 2018, enquanto na população geral o abandono foi de mais ou menos 10%, em pessoas com HIV foi de mais ou menos 15%, e o óbito na população geral foi mais ou menos de 6%, na pessoa vivendo com HIV foi mais de 18%. E a gente tem também uma maior ocorrência de falência, recidiva, tuberculose resistente nessas populações. O tratamento tende a ser um pouco mais complicado, com reações adversas mais frequentes, então tem que ter um acompanhamento muito rigoroso no SAI, pensando no uso do TARV com a cautela para as reações adversas. Com relação ao percentual de co-infecção tuberculose HIV, a gente tem um percentual de mais ou menos 10% dos casos de tuberculose são co-infectados com HIV no Brasil. Bem, as prioridades para essa população é principalmente o diagnóstico de precoce da tuberculose, tanto latente quanto ativa. No caso se descobriu tuberculose, tratar também precocemente e não perder esse caso. Nas pessoas com tuberculose, a prioridade seria a testagem para o HIV. Logo o paciente é diagnosticado com tuberculose, é prioritária a testagem para HIV nesse paciente. E o início da TARV quando esse resultado é positivo. Então, o início precoce da TARV, ele reduz a incidência de tuberculose, ele reduz a mortalidade pela doença, a cura para tuberculose nas pessoas com TARV é maior do que a cura com pessoas sem uso do TARV, HIV sem TARV, que é a terapia antirretroviral. Bem, se faz diagnóstico de tuberculose, a indicação é solicitar imediatamente o teste HIV, preferencialmente pelo teste rápido. Se eu tenho um teste HIV positivo, vou encaminhar esse paciente para o SAI para a continuidade de ambos os tratamentos. Quando é que se suspeita tuberculose na pessoa vivendo com HIV? A tosse, como na população geral, mas qualquer um desses outros sinais, sintomas, seria febre, perda de peso, sudorese noturna, eles são de suspeição de tuberculose nessa população. Por quê? A população vivendo com HIV, quando tem uma supressão grave, pode ter uma forma mais atípica da tuberculose, com manifestação mais sistêmica. Então, uma febre isolada, perda de peso, sem a tosse, por exemplo. Esses pacientes, em geral, têm a baciloscopia negativa e os casos são mais graves, têm uma maior letalidade. Quando a pessoa vivendo com HIV tem um controle melhor, com CD4 maior, ou seja, uma imunidade melhor, essa apresentação da tuberculose tende a ser similar à população geral. Então, diante dos casos de HIV, que a gente vê que às vezes tem a baciloscopia negativa, que são mais difíceis a gente encontrar bacilo no SCAR, é de grande importância a gente buscar esse diagnóstico laboratorial da tuberculose, pensando em descartar outras doenças oportunistas. Então, ainda que seja um pouco mais difícil, comparado com as outras pessoas, é possível confirmar tuberculose laboratorialmente. Então, a gente teve um grande ganho com o teste rápido molecular para tuberculose, nesse modelo Ultra, que ele detecta traços da micobactéria tuberculose. Então, se esse teste der positivo para traços de micobactéria tuberculose na pessoa vivendo com HIV, já se autoriza a iniciar o tratamento. E nessa população é mais importante ainda a realização da cultura com a identificação da micobactéria. É muito comum em pessoas vivendo com HIV, como em supressão grave, eles terem micobactéria não tuberculose. Esses pacientes podem ter BR positivo e não ser tuberculose pulmonar, não tuberculose típica. E aí, às vezes eles têm um BR positivo e tem um teste rápido molecular negativo, e aí a cultura com a identificação é que vai dizer do que doença se trata. Bem, o tratamento para tuberculose na pessoa vivendo com HIV, ele é o mesmo. Vai tratar com esquema básico ou com esquema especial, a depender do tipo da tuberculose.
A terapia antirretroviral, ela tem que ter um início precoce, mas quando o paciente é virgem dessa terapia, ele não pode iniciar ao mesmo tempo tratamento para tuberculose e para HIV. Então, esse paciente é encaminhado ao SAI, que vai avaliar qual o melhor momento de iniciar esse TARP. Aqui só para mostrar, porque o SAI que vai avaliar e vai acompanhar esse paciente com relação a isso, nos pacientes com imunodeficiência avançada, CD4 baixo, se inicia mais precocemente a TARP, nesses pacientes com virgem de tratamento. E se o paciente não tiver sinal de imunodeficiência, ou tiver um CD4 mais alto, ele vai iniciar o TARP um pouquinho mais tardiamente, a partir da 8ª semana. Isso, quando o paciente já inicia o tratamento para tuberculose, sabendo do HIV, já usando TARP, ele vai continuar usando TARP normalmente. Só com a cautela do SAI com relação às reações adversas. Bem, quando se inicia os dois tratamentos, tuberculose e HIV, então inicia esquema para tuberculose e inicia o TARP, existe uma chance de ocorrer uma síndrome inflamatória exacerbada, que é a síndrome inflamatória de reconstituição imune. Isso pode simular uma doença, outra doença, ou pode simular uma piora da tuberculose, mas a gente tem que estar atento se a gente acompanha um paciente com infectado, que isso pode acontecer, e aí você vai investigar bem se não é uma falha realmente na adesão, se ele realmente não está piorando a tuberculose, investigar com cautela isso, encaminhar esse paciente para avaliação especializada, para avaliação aí dos esquemas e do manejo dessa síndrome. Os benefícios da TARP, elas superam os riscos, então a gente tem um ganho em cura desse paciente com tuberculose, então a gente não pode ter receio dessa síndrome para início da TARP. Bem, é isso sobre a co-infecção. Agradeço o convite.